chamar para a tela aqui o técnico do RB Bragantino, Conceição. Está com a gente aqui para bater um papo nessa noite de segunda, para a gente falar do futebol que não está existindo no momento, esse futebol, Felipe Conceição. Eu, como narrador, eu tenho dito aqui com as pessoas aqui que participam com a gente, estou com uma lombriga tamanho do mundo de narrar um jogo, rapaz. Tem cócegas na garganta para narrar um jogo. Eu acredito que vocês também têm uma vontade enorme de estar na beirada do caso técnico e ver uma partida de futebol. Boa noite, seja bem-vindo ao canal Esporte Online. Boa noite, é um prazer estar com vocês. Com certeza, a ansiedade bate, a saudade também. Não só daquela adrenalina do jogo, mas também do nosso dia a dia, né, de trabalhar, que eu acho que é uma coisa que dignifica o homem e a gente sente falta de trabalhar, de estar fazendo nossas funções, e eu acho que esse sentimento é de todos que têm essa dignidade do trabalho, e eu tenho ela. Trabalhei desde novo, trabalho desde novo e sinto muita falta dessa rotina. E vocês até voltaram, né? Aos treinamentos e foram parados. Voltamos em treinamentos individualizados, só com a preparação física, fizemos testes e voltamos. Demos uma parada novamente, né, por causa de reclamações, e agora vamos ver se a gente continua esses trabalhos, vamos ver se retornam uns testes essa semana para que a gente continue aumentando o número de atletas e faça uma progressão para que se consiga voltar à normalidade. É isso que eu desejo. Fala, Semedo. Bom, primeiramente, Felipe Conceição, prazer tê-lo aqui. Pedir desculpas, né, porque você estava acompanhando ali há pouco, vamos dizer assim, meus comentários, meu desabafo, minha indignação. Nós gostamos de receber, né, os convidados, mesmo à distância, com muito carinho aqui, com muito respeito no nosso canal, nosso Jornal Esportes Online. É um projeto novo nosso, de 1 ano e 5 meses apenas, né, com programação de esporte, mas não só voltado ao futebol. Nós nos interessamos, né, muito, primeiro, por todos os outros esportes. A gente quer ter um programa de cada esporte aqui, para que a gente possa dar essa atenção. Projetos sociais também, nós temos um interesse muito grande em divulgá-los aqui também, né? Porque tem muita gente que não faz esse tipo de trabalho. O nosso interesse é esse, é divulgar todos os esportes. O nosso interesse é fazer também, mostrar os projetos sociais que estão sendo feitos. Começou como uma rádio web, hoje nós já somos uma rádio e TV web, né? E modéstia à parte, temos muita qualidade e estamos alcançando bons números de audiência. Então, gostaria muito de pedir desculpa, não é desse jeito que a gente gostaria de recebê-lo aqui, é que o momento realmente tira um pouquinho a gente do sério, né? E te agradecer, é um prazer muito grande ter você aqui. Você tem na sua equipe aí um grande profissional que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, que é o Thiago Giulietti, né? Que é um cara sensacional. É um menino que eu respeito demais, que começou devagarinho, mas estudando, trabalhando, viajando, fazendo jogos e continua estudando. É um menino de muito boa índole, né? Muito bom profissional. E quando é bom a gente fala mesmo, mas também quando é ruim a gente mete o pau aqui também. Não pode ficar tranquilo que não passa batido aqui, mas eu tenho um respeito muito grande por ele, um carinho muito grande. Agora, eu andei acompanhando um pouquinho, né, o seu currículo, né, o seu trabalho. Você está num grande clube que acho que todo treinador brasileiro gostaria de estar hoje. Porque vamos dizer que você está num clube empresa hoje. Você está trabalhando numa empresa que é o grande futuro das equipes do Brasil. Porque lá fora já tem muito disso, né? Que a gente sabe. Para você pensa mais ou menos dessa mesma maneira que eu em relação à empresa, ao clube empresa, a essa empresa que comprou, né, o Bragantino, e isso é fato. Eu tive com o Marco Chedi outro dia, inclusive num jogo lá, Bragantino e Ponte Preta, que o Bragantino ganhou da Ponte de novo, né? Depois tive que comer um lanche naquele restaurante maravilhoso lá em Bragança, aquele lanche de linguiça maravilhoso, mas também deu um tapa no beiço também, viu, Felipe? Não deixei de dar um tapinha no beiço, não. Mas é o caminho, você vê que muda, é diferente, que você vem de muito tempo já, embora bastante novo, você vem de muito tempo no futebol. E que eu gostaria de mostrar isso também, a sua opinião, para muitos presidentes cabeça dura, né? Que não estão enxergando esse futuro. E é esse o futuro. Se não for esse o futuro, é acabar, né? Boa noite, Zé Semedo. Prazer falar contigo. E existe uma palavra que aconteceu agora há pouco, que é empatia. Logo que eu entrei na sala e acompanhei as suas palavras, tive essa empatia por ti,
Obrigado. porque sinto a mesma indignação e palavras de um homem correto, com caráter, me gera empatia e gerou, tá? Então, Muito obrigado. não precisa pedir desculpa, pelo contrário, já me senti feliz no ambiente que eu estava entrando. Sobre o clube, realmente é diferente. Os departamentos são diferentes, é uma empresa e você responde dentro da empresa pelo profissionalismo, pelo trabalho, tem que estar alinhado com os objetivos da empresa, tudo é justificável, então, e todas as áreas, como você citou, o Thiago também é um grande menino e um excelente profissional, todas as áreas você vê esse profissionalismo, você vê essa responsabilidade de fazer jus ao trabalho, como eu falei anteriormente, né? Uma coisa séria, uma coisa equilibrada e transparente, com responsabilidade, enfim, tudo que uma boa gestão e uma empresa com responsabilidade tem que ter. E o Red Bull Bragantino tem me passado isso. Essa primeira impressão é a melhor possível. Eu, quando estava, me sinto lisonjeado de fazer parte, como você falou, eu, um treinador jovem, e ser escolhido no meio de tantos treinadores como fui, demonstra para mim que os meus conceitos são modernos e que eu venho trilhando um bom caminho nesse início de carreira. Eu fiquei muito feliz, me sinto muito lisonjeado com a escolha do Red Bull Bragantino. Tinham treinadores estrangeiros participando do processo de seleção, e muito se fala nisso, né, hoje em dia no nosso país, e acabou sendo um brasileiro, começando a carreira sendo escolhido, mas não pela idade, não pela experiência, e sim pelo trabalho que eu fiz na América, o trabalho que eu fiz na base do Botafogo, o estilo de jogo, principalmente, a filosofia de jogo que eu coloco nas minhas equipes, se assemelha ao que o Red Bull quer em todas as suas filiais. Então, foi uma escolha profissional, eu passei por essa sabatina, foram 3 processos para a escolha do treinador, e eu me sinto lisonjeado e muito feliz de estar aqui. Você falou um negócio aí, nossa senhora, me chamou demais a atenção. Eu já sou torcedor, já sou seu torcedor, vou te acompanhar, eu quero ainda te conhecê-lo pessoalmente, né? Quero que você venha conhecer também o nosso estúdio, nossa instalação. São duas situações. Primeiro, eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu início, né? Para que também, porque nós estamos para o mundo inteiro, mas para começar a te conhecer, porque o mais importante que você me disse aí, passei por um processo de seleção, passei por uma sabatina, passei por um processo de... Foram vários que foram selecionados, passaram por o mesmo processo que eu, e eu fui escolhido. Cara, hoje se fala tanto, desculpa, em curso, em CBF, que é uma fortuna que os treinadores têm que pagar. Tem cara que quer ser treinador, não tem nem condição. Faz um empréstimo bancário para poder ir lá e pagar. Né? Tem gente que tem, mas tem muitos que não têm e sonham com isso. Para começar, eu acho que não devia ser por esse caminho. Mas a CBF manda no futebol e a gente já sabe o que é a administração da CBF. Eu costumo dizer assim, infelizmente, não no seu caso, porque você é um clube empresa. Futebol e política hoje, ó, eles são muito iguais, infelizmente. São muito iguais na maneira de serem administrados. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, do seu trabalho, de como surgiu como jogador depois. E principalmente, seleção. Passei por um processo de seleção. Como você me deixou feliz, cara. Eu sou ex-atleta, né? Comecei no Botafogo, nas categorias de base. Fui seleção brasileira sub-20, subi ao profissional novo ainda, com 18 para 19 anos. Era o Paulo Autuori, treinador, em 1998. Mas nos 2 primeiros anos tive 2 lesões sérias que me limitaram, enfim. E aí a partir dali tive 10, 11 anos de uma carreira mediana, porque já não conseguia fazer as coisas do aspecto físico como fazia antes, depois das lesões. Enfim, mas foi uma carreira vitoriosa nesse sentido, porque eu consegui manter um bom tempo mesmo com as limitações, aprendi muito, tive muitas experiências fora do país e dentro do país, e sou muito grato a ela. E quando parei de jogar, eu fui fazer o curso de administração, sou formado em administração, pós-graduado em administração
pela FGV. É engraçado até que no início do curso de pós-graduação, as professoras, né, e professores perguntavam a profissão de cada um. E naquele momento eu era treinador de base do Botafogo, já tinha sido campeão da 3ª divisão do Rio e era treinador do Sub-15 ou Sub-17, não me recordo bem agora, acho que era Sub-17 já. E tinham muitos na sala ali que eram engenheiro da Petrobras, gerente de banco, e enfim. E eu sempre respondia que era ex-atleta e treinador de uma categoria de base, né? E muitos me olhavam meio de lado, né? O que esse cara tá fazendo aqui, estudando administração na FGV e tal. Enfim, minha vida foi de barreiras e obstáculos. Eu fui estudando, fiz o curso da CBF porque precisa ter o certificado e isso é ciência de todos, e a CBF regularizou isso, então eu tenho também. Como eu disse, fui formado em administração, pós-graduado, mas estudei muito por conta própria. Livros de treinamentos, livros de metodologia de treinamento. Continuo estudando nessa quarentena. Minha esposa até brinca que só chega livro, né? Avisa na portaria que vai entrar a encomenda, é livro. Então, ela reclama um pouquinho, mas é o que me alimenta e o que me faz crescer junto com a prática. E é esse caminho que eu fiz, fui crescendo, fiz questão de começar lá de baixo. Eu lembro que o gerente da base do Botafogo me perguntou se eu aceitaria o Sub-15. E eu falei, claro, é tudo que eu mais quero, voltar para o clube que eu tenho uma identificação e poder começar lá de baixo. E ele falou que normalmente o ex-atleta ou quer ser auxiliado profissional ou quer a categoria Sub-20, né, que é um passo já do profissional. Enfim, é o meu jeito de ser, eu fui crescendo, também tomei as pancadas que precisava para ir crescendo. No profissional do Botafogo é um exemplo. E a gente foi crescendo, foi conquistando as coisas. Hoje ainda me encontro no início de carreira, ainda me encontro nesse crescimento e estou muito feliz de estar num lugar que vai me propiciar esse crescimento maior. Fala, Carlão. Resumidamente é isso. Parabéns. Ô, Felipe, você falou que teve, né, as 2 lesões que te atrapalharam. Eu me lembro muito bem, início dos anos 2000, final dos anos 90, e se falava muito em você no Botafogo, né? Aquele Botafogo do Rio-São Paulo, ainda com Gonçalves, com Bebeto, o Flamengo tinha o Juan, né? O Vasco era o Felipe, né? As sensações, o Pedrinho também. E você era o cara do Botafogo, né? A revelação. Tinha o Rodrigo Beckham também, mas que já tinha passado por outras equipes. Então você era a joia do Botafogo. E como lidar com uma frustração das lesões e você esperar uma carreira tão grandiosa como esses caras que eu acabei citando, e você tinha condições para isso, porque no Botafogo você era a joia, e de repente todo esse seu sonho acaba sendo atrapalhado, ceifado por lesões. Como que você administra tudo isso, o emocional de um atleta de futebol? Prazer falar contigo, Carlão. Não foi fácil, viu? A pergunta é boa, porque realmente foi um período da minha vida que eu cresci muito, sofri bastante também, mas cresci muito, porque não diria humildade, mas essa noção de que você já não consegue fazer o que você fazia antes, que seu corpo não deixa, foi muito difícil acostumar com isso, né? Foi muito difícil acostumar com um nível de futebol mais baixo do que você teria condições de praticar sem as lesões, né? E esse conflito interno, eu era um menino, né? Eu tinha 21 anos após as 2 lesões, então eu até aprender a conviver com isso demorou. Diria que foram uns 4, 5 anos apanhando, tentando jogar o que eu jogava, e aí tinha outra lesão, e aí não conseguia ter sequência. E até haver esse entendimento do meu corpo, entendimento do que seria a minha carreira, eu lutei um pouquinho e apanhei bastante. Isso serviu muito para o meu crescimento como pessoa. Se você me perguntasse assim, Felipe, você queria ter um sucesso, rios de dinheiro, como eu tinha condições, né, jogar em clubes grandes, ou crescer como você cresceu como pessoa? É a segunda alternativa. Hoje
tenho uma família linda, sou feliz, não pelo sucesso que eu estou tendo como treinador, pela pessoa que eu sou hoje, com a minha família e com todos em volta. Fernando. Legal, grande abraço ao Felipe, prazer também com esse bate-papo aí, prazer em conhecê-lo. Você é um treinador da nova geração, 40 anos apenas. Qual o treinador que é seu espelho, seu estilo de jogo, também nas atitudes? Você tem algum treinador que você trabalhou, que se identificou mais? Como que você vê essa questão? Um prazer falar contigo, Fernando. O Paulo Autuori, por ter me revelado no profissional, né, por ser uma pessoa que eu admiro muito, principalmente pelos valores que tem como pessoa, é o que fica mais marcado nesse sentido, né? E taticamente vários treinadores, tanto ele quanto o Abel, outros treinadores daquela geração que eu trabalhei, quanto alguns treinadores modernos que eu busco informações, busco assistir jogos, acompanhar a evolução das equipes que esses principais treinadores do mundo trabalham, como o Klopp, o Guardiola. Também acompanho muitos jogos lá de fora, acompanho o processo deles. Aí isso é um pouco diferente, né? Uma coisa é você ver o jogo e tentar imitar aquele futebol, não é isso. Eu tento acompanhar uma temporada, vários jogos e ver o que padrão que tem a equipe, e aí sim você pode pegar uma coisa ou outra, incluir no seu trabalho e acompanhar a modernidade do futebol também. Uma lembrança, o meu primeiro gol profissional foi no Brinco de Ouro contra o Guarani, viu? Em 1998. Então essa região aqui é boa para mim. E ano passado, pelo América, a primeira vitória foi contra a Ponte, de 1-0. Também no quarto jogo. Então iniciou a arrancada do América lá. Agora eu tô em casa, pronto. Foi aqui, né, que o América depois deu aquela arrancada monstruosa, acabou. Eu não estava, eu tava indo buscar mistura para a família nesse jogo. Eu estava acompanhando lá de Pereira Barreto, né? Fui buscar uns tucunaré para a família gosta muito de peixe, né? E eu não estava aqui nesse jogo, não. Mas eu trabalhava, inclusive, como assessor de imprensa, acho que da Ponte Preta nessa época. Eu não me lembro, foi ano passado ou retrasado, né? Eu não me lembro. Bom, deixa eu te perguntar. Né? Então no ano passado eu já não estava, já estava com o canal. O Jorginho não foi para entrevista. Já estava com o canal. Aquela confusão. Ô Felipe, você que foi um jogador, como disse o Carlão, né? O Carlão tem uma grande memória também, né? Puxou o pai dele, o João Carlos de Freitas, que também é meu grande parceiro aqui, trabalha na CBN, um grande comentarista. O que você acha do futebol hoje brasileiro, cara? Você também faz muito treino reduzido, campinho reduzido, só isso também? Ou... porque assim, eu trabalhei 1 ano e meio como assessor de imprensa da Ponte Preta, né? Depois de 25 anos como como setorista de Ponte Preta, Guarani. Eu acompanhei muito treino, né, cara, assim. E eu sempre gostei muito de futebol, né? Eu tive alguns probleminhas no joelho muito cedo também, mas sempre acompanhei. Eu acho que o futebol tá ficando feio, tá ficando chato, Felipe. Muito pega. Hoje não tem mais meia, você não tem mais aquele grande cobrador de falta. Não sei, cara, tá perdendo um pouco aquele encanto o nosso futebol, cara. É muito robotizado. José, assim, acho que são duas coisas. Eu não faço só campo reduzido, eu faço vários tipos de treinamentos, porque é aquilo que eu falei de conhecimento, né? Se você não conhece, não busca conhecimento, você acaba imitando ou indo na onda, né, de alguma coisa, ou na moda. Por exemplo, essa maneira minha de jogar eu faço desde do início da minha carreira de treinador, lá em 2012, 2013, e encontrei um clube que tem a mesma filosofia, que pensa mais ou menos parecido, né, a maneira de jogar, gosta de jogar assim, é assim que quer, e encontrou em mim isso, e não que eu me moldei para virar isso, né, para virar um treinador do Red Bull Bragantino. Então, assim, o conhecimento é importante para você criar o seu caminho, criar a sua metodologia de treino, direcionar a sua equipe para onde quer que ela jogue. Falando de futebol brasileiro, eu acho que a gente está num processo de transformação. O nosso futebol foi o melhor do mundo durante muito tempo, mesmo não ganhando. Notava-se que a gente tinha
né, a qualidade individual e times organizados que sobressaíam em cima das outras equipes, porque às vezes no futebol você não ganha, mesmo sendo a melhor equipe, mas você sempre ia para a Copa do Mundo como favorito e realmente favorito, e não nas últimas Copas que a gente vai como favorito, mas com aquele ponto de interrogação grande. Eu acho que o nosso futebol está se profissionalizando. Eu acho que o que a Europa fez foi melhorar a parte de treinamento, melhorar a técnica dos jogadores nas categorias de base, e a gente está esquecendo um pouco da técnica, e isso é ruim, né? Eu acho que é nem uma coisa nem outra. A gente tem que continuar com nossos jogadores habilidosos, com liberdade para ir para o drible, para fazer o que tem de melhor, mas ter organizações também táticas de intensidade, de jogo rápido, como é o jogo de futebol hoje em dia. Nós não teremos mais equipes que cadenciam muito o jogo, que jogam aquele futebol muito vistoso, mas muito cadenciado, porque o futebol mudou. Você vê o Flamengo é uma equipe intensa, que joga para frente, joga buscando gol, e que é a essência do nosso futebol. Nós sempre buscamos o gol, né, e vencer as partidas, independente se estava 2-0, 3-0, a seleção brasileira jogava para frente. Só que hoje tem que ser um pouco mais intenso, tem que ser mais rápido, tem que ser mais eficiente nessa velocidade. E aí é um pouco o que a gente está aprendendo, eu acho, é um processo, mas sem perder nossas raízes, sem perder nossa tradição do futebol bem jogado e um futebol ofensivo. É isso que eu acredito. Fala, Carlão. Opa, Felipe, mesmo você, né, você se dizendo que é um iniciante na carreira, mas o Semedo também foi perfeito quando disse que você tem uma bagagem legal, né, uma bagagem interessante. E eu queria que você traçasse um paralelo, que você trabalhou num gigante, numa tradição chamada Botafogo, mas que vive um momento muito complicado, principalmente financeiro. Aí, de repente, você vem para uma empresa como é a Red Bull, pegando o Bragantino, né, e pega toda essa modernidade do futebol. E posso até citar o Atlético Paranaense, né, e o outro grande negativo hoje, o Vasco, passa por um momento complicado, o próprio Cruzeiro, né? Então, eu queria que você traçasse esse paralelo entre o glamour de você trabalhar num superclube como é o Botafogo e essa modernidade de você trabalhar numa empresa muito séria, muito conceituada e com filosofia vencedora, que é o Red Bull, que é o Bragantino. Carlão, são dois aspectos distintos. Um, com muita política ainda, infelizmente, como o José Semedo falou, e ele falou muito bem, a maioria dos clubes é assim, como a política nossa, e aí tudo que tem de ruim está ali também. Né? Não estou falando especificamente do Botafogo, mas da maioria dos clubes que ainda deixam a política influenciar muito nas decisões do dia a dia. E isso atrapalha muito, não só os treinadores, mas os diretores que são remunerados, os atletas, né? E aí você vê uma bola de neve em vários clubes do país, com dívidas, com deixa para lá que essa eu não vou pagar, né? O outro presidente vai pagar, e sem muita responsabilidade. É diferente de um clube empresa que você tem que justificar tudo que você faz, tem dono, né? E as coisas têm que ser pautadas com critérios. Lógico que vai haver erros e acertos, mas sempre com critérios. E isso é o que falta aos nossos clubes. Eu trabalhei no Botafogo como atleta e como treinador das categorias de base, auxiliar do profissional e treinador do profissional. Então, é um ambiente que precisa se profissionalizar, sim, e é um ambiente que está fazendo muito mal aos nossos clubes, né, tão tradicionais. E dá até medo de você pensar que pode acontecer um dia né, de que um clube desse acabe ou que fique para trás no caminho e vai disputar uma Série C, Série D, porque o risco é grande. Você vê o Cruzeiro ameaçado a perder mais pontos numa Série B, e se perder tantos pontos por causa da dívida, daqui a pouco está na Série C. E como é que volta? Tem uma torcida, né, grande, é grandioso, mas as más gestões feitas durante muito tempo estão acabando com esses clubes. Por mais que eles tenham um patrimônio grande de torcida, tenham ainda patrimônios estruturais,
mas isso com o tempo, se continuar, infelizmente a tendência é que a gente veja esses grandes clubes tradicionais caindo. Felipe Conceição disse que ele se inspira do Paulo Autuori, até para falar, viu, Felipe? Muito obrigado, Carlos. Thaís Helena, as mensagens... Um abraço ao Felipe, obrigada pela participação aqui com a gente. O Ademar manda um abraço para todos aí do canal Esportes Online. O Carlos Santos, do Rio de Janeiro, está aqui acompanhando. Também o Rivas manda mensagem aqui sobre o Campeonato Paulista. Vamos lá, não é justo um time que estava bem correr o risco de cair. Isso muitos concordam. E um time também sair da lanterna, praticamente rebaixado na competição anterior. É justo esse time conseguir se classificar? Se não cair, também não pode mudar os classificados. Toninho Correia também está acompanhando. O Nenê Tonholo, presidente do Clube Vila Marieta. Aqui o Márcio Rosa, grande abraço ao Pelé do rádio. O Ademir Júlio, não só Ribeirão Preto, Campinas está, né, muito lotado de pessoas. Temos aqui também o Cláudio mandando um abraço para o Felipe. O Paulo, parabéns pelo trabalho. E o Lucas, ele pergunta como que foi quando você começou a ser técnico de futebol? Se você já pensava, né, após ser jogador, ir para a área de técnico. Na verdade, eu queria ir para a área de gestão, que é para melhorar essas situações que eu comentei, para ajudar o futebol nesse sentido e para ter um pouquinho de estabilidade, né? Porque a vida de treinador é muito parecida com a de jogador, né? Na questão de cada dia estar num clube. Então, a princípio, por isso eu me inscrevi também no curso de administração, mas logo no primeiro trabalho como diretor executivo num time de São Gonçalo, o treinador que eu escolhi passou mal, teve que operar e acabou caindo na minha mão. Eu já estava o ajudando em campo e ali eu percebi que não tinha jeito. Era o que eu queria, o que eu gostava e o que eu tinha capacidade para fazer. Então, a partir dali, isso foi em 2012, eu tinha parado de jogar em 2011 e a partir dali eu comecei a minha carreira como treinador e estudando tudo aquilo que eu contei bastante e trabalhando bastante. Felipe, você fez um grande trabalho no América o ano passado e o Zago fez um grande trabalho no RB Bragantino, né? E quando você chegou no Bragantino, você conseguiu colocar a sua metodologia de trabalho ou você precisou pegar a metodologia do Zago e adaptar a sua? Então, Carlos, como eu fui contratado para implementar a minha e é o que o clube queria, né? Que é a minha, eu cheguei, lógico, respeitando o processo que já tinha, mas desde a primeira semana que nós abrimos para treinamento e até mesmo eu peguei 3 jogos em seguida. E aí você monta a estratégia do jogo já para implementar a filosofia que você quer, para você ganhar tempo. Eu sou muito assim, o trabalho é diário e árduo para se ganhar esse padrão de jogo que eu almejo. Então ali nos 3 primeiros jogos, a estratégia para ganhar os jogos era já com essa linha, né, de que tinha que mudar algumas coisas, que não é o mesmo estilo. É como você falou, 2 bons trabalhos, 2 maneiras distintas de jogar. E depois tivemos semanas de treinamentos, e aí desde o primeiro treino, desde a primeira semana, e aí de maneira mais agressiva eu realizei a mudança. Hoje o Red Bull Bragantino, lógico, tem algumas coisas do processo do ano passado, claro que vai ter, mas tem muitas coisas já da minha maneira de colocar os times para jogar, né? Da minha filosofia e a filosofia que o clube almeja. Então, eu entrei de cabeça e fiz isso no América também, no meio da competição. É o que o treinador tem que fazer, né? Respeitar a individualidade, respeitar o tempo de processo. Eu respeitei, eles tinham uma maneira, então você vai mudando e vai respeitando, mas vai mudando e vai trabalhando. E em 1 mês e pouco aí, o jogo contra o Água Santa, da Ponte já
já vimos muita coisa, mas o jogo do Água Santa ficou muito marcado porque a equipe conseguiu, nos 90 minutos, jogar da maneira que a gente almeja. Lógico que no nível ainda não ideal para um Campeonato Brasileiro, ainda falta crescer muito, mas no nível dentro do padrão que a gente almeja. Isso me deixou muito feliz, porque foram 50 dias ali de trabalho, de muito trabalho, e no jogo contra o Água Santa, que não pelo placar, que foi 4-0, mas sim pelo padrão de jogo que nós tivemos durante os 90 minutos. Muito bem, a gente está batendo um papo aqui com o Felipe Conceição, a gente está fechar aqui, já são 8 horas e 6 minutinhos, o Carlão levantou o dedo ali, Carlão, vai lá, faz a última pergunta então para o Felipe Conceição, por favor. Beleza, Felipe, a gente fala, né, o futebol envolve tudo isso, né, a parte estrutural e tal, mas também envolve muito emocional. Felipe do céu, o que aconteceu naquele último jogo do América contra o São Bento? Vocês tinham a faca e o queijo na mão para o acesso, contra um São Bento completamente largado no campeonato, e o América não conquistou o objetivo. Felipe, deu um branco, o que foi? Não, na verdade a gente veio numa trajetória que não podia errar, né? E a gente só chegou naquele ponto ali porque a campanha foi até superior do Bragantino nesse período. Nós saímos da penúltima posição e chegamos ali em quarto, e a gente não sabia o resultado das outras equipes ainda, né? O jogo acontecia simultaneamente, e a ideia nossa era ganhar a partida para não depender de nenhum resultado. E isso são coisas do futebol também, de você ganhar, perder ou empatar. Eu nunca cobro das minhas equipes ter aquela obrigação de ganhar. Você tem que fazer por merecer para ganhar. Naquele dia a gente estava sem o Ricardo, o capitão do time, sem o Maranhão, que era um outro jogador experiente, o Leandro, sem o Diego, lateral direito, que vinha como titular, o Leandro machucado jogou no sacrifício aquele jogo, e nós colocamos sem problema nenhum. Eu sei que o América vai colher isso também, 2 meninos abaixo de 20 anos para jogar aquele jogo, que sentiram também, normal, mas que lá na frente vão dar frutos para o América. Eu fico com a campanha que foi feita. Não foi aquele jogo que tirou o acesso do América, acho que foi o início do ano muito ruim, a gente pegou a equipe com 5 pontos só, e brigando realmente para cair, eram 7 pontos para sair do rebaixamento, passamos bastante rodadas, e um jogo de futebol pode acontecer tudo. O São Bento, como você disse, estava sem responsabilidade, jogou leve, e em 2 contra-ataques conseguiram marcar. A gente não teve capacidade de empatar, que aquele empate já nos daria o acesso. Como eu falei, o trabalho foi tão bonito e tão legal, e o legado tão grande para o clube, que só recebo o carinho da torcida do América. O próprio, você vê o Lisca elogiando o legado que ficou, você vê o América em primeiro lugar no Campeonato Mineiro. Ali não foi só um trabalho, que é uma coisa diferente também, não é só um trabalho para domingo, para ganhar domingo. Ali foi implementado uma maneira de jogar, foi implementado valores. O América hoje tem um ambiente, já tinha um ambiente bom, agora melhor ainda. O Lisca mesmo fala isso. Então tem valores ali, tem respeito, tem trabalho, tem muitos jovens que a gente puxou para a categoria de cima, mesmo nesse processo de sair da zona de rebaixamento. Então foi um trabalho que teve muitos pontos positivos, faltou a cerejinha do bolo no final, mas fica todo esse trabalho, e também por causa desse trabalho, que todos lá do América me ajudaram, eu colhi de ser o treinador do Bragantino hoje, e sou muito grato ao América. Muito bem, Felipe Conceição, técnico do RB Bragantino. Felipe, muito obrigado por estar com a gente nesse programa bacana. E repito, fala igual o Tuori, viu? Mas muito obrigado mesmo. Espero que uma próxima oportunidade você possa estar dentro do estúdio com a gente bater um papo um pouquinho mais próximo, sem máscara e com muita tranquilidade, batendo um papo bem gostoso. Obrigado, viu, Felipe? Valeu, Carlos. Eu que agradeço, um prazer estar com vocês, e espero estar pessoalmente. Gostei muito do bate-papo, gostei das pessoas, como eu falei, empatia, isso não se explica. Foi o que eu senti, me senti à vontade e feliz de estar com vocês, viu?
Espero que a gente esteja juntos. Obrigado, Logo, Felipe, pela sua atenção, pelo seu tempo, né, que você disponibilizou para nós aí. E gostamos muito da sua conversa, eu confesso a você, né, não o conhecia mais profundamente, mas nessa conversa e acompanhando algumas informações também que a gente procura saber, eu acho que o seu caminho é muito bom, um caminho excelente. Você está no lugar certo, na hora certa. É isso que às vezes, né, Deus coloca a gente para poder crescer, mas você tem que ter o merecimento. E você também divulgue a gente aí no canal Esportes Online, você vai ouvir falar muito desse canal ainda, muito. Eles dão risada quando eu falo, mas nós seremos ainda uma das maiores TVs web do Brasil ainda. Pode nos acompanhar que nós vamos chegar lá se Deus quiser, porque trabalho aqui não falta, mas com seriedade, principalmente com respeito às pessoas e com honestidade. Grande prazer, viu, cara? A gente vai se ver pessoalmente, com certeza. E dá um abraço no Tiagão. Eu costumo chamar de Tiaguete, né? Eu chamo de Tiaguete, mas dá um abraço no Tiago lá. Vai deixar, Zé. Obrigado pelas palavras e conte comigo para esse crescimento aí, que a gente cresça juntos. Se Deus quiser, cara. Com a gente Grande abraço, nos ajudando, com certeza. Muito obrigado.